Quem gosta de dançar sonha em aprender ritmos como forró, samba, sertanejo, entre outros. Hoje você vai conhecer um grupo de deficientes visuais que encaram esse desafio. Eles fazem parte do projeto Dançar Sem Ver. Tudo começou numa parceria entre uma professora e um imigrante angolano cego. Você imaginou em algum momento da sua vida que você pudesse dançar, se expressar dessa maneira com o seu corpo? O samba e os ritmos brasileiros eu achava que nunca ia conseguir pegar porque não era uma coisa intuitiva que vinha de mim, porque eu teria que aprender, então eu nunca ia conseguir aprender por causa de ver o movimento. E o que você sente hoje quando você está dançando? Nossa, eu sinto em outro mundo. O projeto começou com o Jacob, né? Ele estava num período assim que estava meio para baixo, então ele perguntou se eu poderia ajudá-lo a ensinar. Eu falei, eu adorei a ideia, porque é um desafio, né? É você aprender junto. Eu comecei a ensinar, né? Eu falava assim, você não sabe para onde eu vou, então agora você vai subir nos meus 2 pés e fica, eu vou te levar. Na verdade, quem me pediu foi ele, para dar oportunidade para outros deficientes visuais, para poderem se divertir, terem um outro tipo de conhecimento, né? E quando foi a primeira aula, eu pensei, vai ter 1, 2 alunos, né? E eu me surpreendi, foram 10. Eu gosto de dançar, gosto de frequentar os bailes e tal, mas a gente fica às vezes ali jogado, né? Tipo, como se fosse assim jogado. Daqui todo mundo ensina a gente de igual para igual e a gente dança com todos, né? Isso é muito gostoso. Como eu faço teatro, o teatro e a dança são 2 coisas que andam juntas, né? Eles se complementam um e o outro, né? E também eu era aquela que ficava no cantinho lá, ia na festa e ficava no cantinho porque não sabia dançar. Quando veio a oportunidade de aprender a dançar, vou lá ver, né, como é que é, enfim, e fui ficando. Você acha que é um bom jeito, assim, de inclusão? É, com certeza é. Tanto porque a gente pode dançar com pessoas que enxergam, né, então isso é maravilhoso. Dançar, você ter contato, você conhecer outras pessoas, outras histórias. Então, isso ajuda muito. E a luta do meu projeto não é para ficar dançando deficiente visual com deficiente visual, e sim dançar a pessoa que enxerga com um deficiente, a pessoa que é um cadeirante com a pessoa que enxerga. A luta pela inclusão mesmo. A compreensão está no sentir, não está no ver. Basta a gente ter força de vontade, determinação e a gente, né, ter vontade de aprender e mexer o corpo, mexer o esqueleto, entendeu? Porque é muito bom, não precisa ver não, é só a gente sentir os passos e vamos nessa. Eu acho que eu ainda posso muito, né? Eu ainda posso conseguir muita coisa ainda. Tem muitas coisas que eu ainda quero fazer, tem coisas que há um tempo atrás eram impossíveis, hoje não, né? Então ainda tem muitas coisas que eu quero realizar. E a gente aproveitou o exemplo legal desse grupo que supera preconceitos para convidar a psicanalista Lígia Guerra para falar sobre a empatia nas nossas relações de uma forma geral. Tudo bom, Lígia? Bom dia. Bom dia a todos. O que a empatia pode fazer, digamos assim, pelos relacionamentos, né? E a gente às vezes se confunde, né, entre empatia e simpatia, né? É verdade, Soler. Até eu gostei de uma frase ali que ele colocou aqui. A compreensão está no sentir e não no ver. A empatia é isso. Você, por exemplo, pode chegar aqui e falar algum problema seu para mim e eu ser simpática com você. Isso é interessante que as pessoas entendam. Então eu falo, nossa, você está passando por isso, puxa, que chato. Mas veja o lado bom das coisas, né? Quer dizer, eu estou ouvindo você, mas eu já quero te convencer que o teu problema não é tão grande, ou que a tua dor talvez não seja tão significativa, porque eu não sei muito bem o que você está sentindo, eu não estou conseguindo entender. O que não é ruim também, né? Não é ruim, mas também não gera uma conexão. Certo.
A empatia é muito mais um processo de te ouvir com a alma, é um sentimento de eu não querer te convencer do meu ponto de vista, mas de eu tentar entender o que de fato você está sentindo. Então aí a gente começa a ter um processo realmente de comunicação, não necessariamente em palavras. Isso que eu acho bacana da empatia. Que a pessoa se sente acolhida, às vezes ela não quer uma resposta sua. Ela já sabe o que ela tem que fazer, mas ela quer ser ouvida para que você ajude ela a encontrar recursos emocionais para superar uma situação. Para isso a gente não pode julgar, né? Não pode querer moldar a pessoa, digamos, ou a ideia ou a situação que ela está vivendo. Essa, eu diria assim, que é a chave mestra da empatia. Porque o que acontece quando eu estou julgando alguém, né? Eu tenho um aspecto de, puxa, os valores dela não batem com os meus, eu estou começando a criticar intimamente essa pessoa, né? Ou então eu vou querer convencê-la de alguma outra forma de pensar. Então, enquanto eu estou julgando, se você reparar bem, eu não estou te ouvindo. Isso acontece muito entre os casais. A pessoa não vai sentar assim para entender o parceiro ou a parceira. Ele já vai predisposto a convencer o parceiro do seu ponto de vista. Por isso que a gente vê muitos divórcios de pessoas por aí que se gostam, mas que não têm habilidades de comunicação e não conseguem, então, dar uma solução para os seus problemas no dia a dia. A gente pode dizer que, assim, os ocidentais, de uma forma geral, têm mais dificuldade em ser empáticos do que a modo de vida oriental, onde talvez se julgue menos, né, o comportamento, mesmo, a gente julga até pela roupa, né, pela aparência, enfim. Eu penso que, de um modo geral, depois que eu me tornei psicanalista e eu tendo várias vertentes, culturas, religiões, eu vejo que a dificuldade ela está em todas as culturas. É humano. É do ser humano, né? O que a gente começa a entender é porque a gente tem aí 5% em média dos casamentos que dão super certo, para outros que ou não dão certo ou não vão muito bem. O que esses 5% de pessoas têm? Elas entendem as suas diferenças, não ficam querendo convencer o outro das suas diferenças, se entendem nessas diferenças. E respeitam. Respeitam. E o que é mais legal, eles às vezes entendem até a importância de participar dessas diferenças. Por exemplo, você curte futebol, tua esposa odeia futebol, mas ela vai te assistir. Ela vai lá, ou ela compra uma chuteira para você, ou enfim, ela te acompanha a assistir uma entrevista sobre o teu esporte predileto. Então eu falo assim, o que acontece? A gente tem que aprender a tirar as nossas máscaras. Imagine você que eu viesse aqui para a entrevista, está todo mundo nos assistindo e eu viesse com uma máscara. Para mim poderia estar até aparentemente confortável. Puxa, ninguém está vendo minha expressão, estou segura. Mas imagine para você me vendo com uma máscara. Como é que você se sentiria? E tem gente que passa a vida inteira usando máscaras, apegada à sua imagem idealizada, quer que o outro olhe para essa imagem idealizada. Quando essa pessoa tem um problema, ela tem uma dificuldade daí de ser ajudada. Porque ela não deixa ninguém enxergar ela. Então a gente fala muito da gente entender o outro, mas às vezes o outro também precisa dar espaço para que a gente o compreenda. Então imagine que a gente tem uma fissura nessa máscara, um rasgo, por ali entra a luz. Então eu digo que a empatia é isso. Quando você permite que o outro te enxergue, você tem coragem de ser imperfeito, você dá chance do outro te enxergar de verdade e de ele te amar por você ser quem você é. Aí a gente começa então a casar duas verdades mesmo e a construir uma relação sólida. Legal. Lígia, obrigado, viu? Eu que agradeço, que espetáculo é a matéria, que os casais aprendam a dançar apesar das diferenças. É muito legal, né? Obrigado mais uma vez. Bom dia, Bom dia. dia a todos. Até a próxima. Até.